Bom, gente, então, a ideia é a gente conversar um pouquinho hoje, porque eu deveria testar a performance da minha API. E aí, me apresentando, né, eu sou a Ariane Isaac, eu trabalho na CTC. CTC é uma consultoria, mas tem também algumas soluções, tem aí mais de 27 anos no mercado. Eu sou alocada na Elo, a Elo é a bandeira de cartões, e sou apaixonada por qualidade de software, por performance. Estou mais ou menos uns 14 anos na área, com performance de 3 a 4 anos, e é um universo que a gente desbrava aí a cada desenvolvimento, a cada projeto. E alinhando algumas coisas aqui, então, assim, quebrando algumas expectativas também. Então, se vocês acharam que eu ia quebrar alguma aplicação aqui, ou eu ia focar em uma ferramenta, essa não é a ideia. A ideia é a gente ter aqui, trabalhar com 3 pilares, com o que, quando e porquê, e com esses pilares, independente da API que você for trabalhar, independente da empresa, do projeto, você consiga ali ter insumos para, de fato, identificar a necessidade do teste de performance dessa API e subir com segurança para a produção. Então, e a gente tem um plus aqui, mostrar uma demo, e nela eu vou tentar trazer insumos de dia a dia, porque a gente vendo na teoria é fácil, na hora de aplicar a gente tem algumas dúvidas ali cruciais. E eu não sei como é que eu vou fazer com esse microfone. Bom, falando de o quê, é legal a gente ter clareza com relação ao que são requisitos não funcionais e o que é teste de performance. Bom, falando de o que são requisitos não funcionais, o que é importante a gente entender? Eles são os requisitos relacionados ao uso da aplicação, então eles não interferem diretamente no desenvolvimento do sistema. E sempre que a gente vai desenvolver ali, né, uma API, peraí, que vai ficar difícil aqui. Não. Quer que eu fique segurando? Não. Ai, meu Deus, que está comendo meu tempo aqui. Acho que não vai entrar, não. Tá. Não, então aqui, quando a gente começa, né, num projeto, a gente tem muito foco no funcional, né? E quando a gente fala aqui de requisitos funcionais, é importante a gente entender que é mais fácil, por quê? A gente está falando de regras de negócio, de definição ali dos fluxos da API, o que a API deve fazer. E quando a gente fala dos não funcionais, ali ele está mais ligado ao como, né? E aí é bem mais difícil da gente prever. Posso tentar? E aí, não, tudo bem, vamos lá, gente, vai dar certo. E aí, então, além de ser mais difícil de prever, a gente está muito mais linkado ao comportamento da API. Mas o comportamento da API é da forma que ela vai ser consumida, né? Então, assim, a gente não sabe como o cliente, a aplicação vai utilizar isso. Então, a gente não sabe como ela vai ser usada, como que ela vai se comportar se tiver um maior volume, se ela tem integrações ou não, apesar da gente falar, a integração é um outro fornecedor, vamos falar assim, que é responsável. Mas, se for pensar em fluxo, ela pode nos afetar ali indiretamente. É importante a gente entender essa questão de integração e de performance também, o quanto aquilo vai nos afetar, sempre fazendo a projeção ali para a produção. Eu troco? Alô? Acho que está desligado. Tá? Não. Então, beleza. Então, e outro ponto importante também, né? Será que tem concorrência? Então, assim, quando fala de concorrência, às vezes ali, pensando no backstage, eu posso ter uma API que está fazendo algum update em algum registro e ela pode concorrer com outros. No teste funcional, é muito difícil a gente conseguir identificar esse problema, porque a gente está trabalhando ali com pouco volume. Então, a gente tendo essas questões, já pensando no início do ciclo de desenvolvimento, vai ali nos direcionar melhor para até ali a arquitetura que a gente vai projetar. Falando em teste de performance, assim, tentando ser bem breve nessa parte, então ele vai ser um teste não funcional, e ele vai ter por objetivo aqui medir o desempenho da aplicação, bem implícito esse ponto, né? A capacidade aqui também da aplicação, então, assim, quanto a minha API vai suportar ali de volume. E ali o suportar, talvez, é entender dentro do meu contexto de negócio o quanto ali ela tem que performar com um maior volume.
quão confiável isso é, né? E ali questões de disponibilidade também. Então, se eu estou trabalhando com uma carga muito grande, pode ser ali que não aguente. E aí, se reiniciar, qual que é o problema dela ficar um período indisponível? A gente pode ter casos ali que segundos de indisponibilidade pode gerar ali prejuízos de milhões. Então, ali tem as questões também com relação ao risco envolvido, né? Quando a gente fala de disponibilidade, a gente já pensa também em questões de resiliência. Eu estou trabalhando com muito volume, se não suportar, caiu, e aí? Ela consegue ter mecanismos de recover e ter mecanismos ali de retry de forma ali que atenda o meu contexto? Ela é escalável a ponto de eu aumentar ali a quantidade de máquinas e, mesmo assim, ali manter as métricas que eu preciso? E quando a gente fala de performance, é muita gente falar de fazermos experimentações, né? Então, ali eu entender quais são os obstáculos relacionados ao desempenho. E esses obstáculos, eles podem estar relacionados a configurações, e aí pode ser a configuração dentro ali da API, mas pode ser também configurações relacionadas a questões de hardware, e pode ser que acontece, né, que seja um gap, de fato, na API, que a gente precisa tratar para que em produção a gente não venha a ter problema. E fazendo essas experimentações, a gente consegue também entender qual que é a necessidade de hardware que a gente vai precisar para trabalhar com aquele volume. Então, eu vou conseguir entender quanto de memória que eu preciso, quanto de CPU, eu vou entender o comportamento da minha aplicação. Então, talvez ali sendo redundante, mas mais para frisar mesmo, questão de entender a capacidade e utilização de recursos ali. Então, relacionados não só à memória e CPU, mas também, às vezes, quanto de log que eu estou projetando, será que o espaço em disco ali vai ser suficiente? E um outro ponto, não menos importante, é a gente ter clareza do alinhamento com todos os envolvidos. E os envolvidos podem ser as pessoas mais técnicas, mas podem ser também POs, pessoas de negócio. Então, a gente tem que ter certeza que todo mundo está falando a mesma língua. Qual que é o objetivo? Por que eu preciso ali testar a performance daquilo, né? Qual que é o contexto? Tanto o contexto de negócio, quanto o contexto técnico, como que é a arquitetura daquela API. Quais são os riscos envolvidos? Então, dei o exemplo ali de ficar segundos indisponível e ter perdas ali de milhões. Qual que é a criticidade dessa API que a gente está trabalhando? E é importante a gente ter clareza também com relação ao escopo. O escopo está relacionado a qual que vai ser a estratégia que eu vou aplicar para validar a performance para isso. E o não escopo também é importante. Quando a gente fala de não escopo, é o que a gente não vai tratar naquele momento. Então, vou tentar dar um exemplo bem simples. Eu comentei das integrações. Pode ser que, num teste de performance, nem sempre a gente... E também nem sempre é recomendável que a gente faça num ambiente produtivo. A gente vai fazer num ambiente ali de homologação, e se eu tenho uma integração com uma outra API de um terceiro, um fornecedor, pode ser que ele não tenha um ambiente de homologação para validar performance, e se eu for fazer o teste integrado, de fato, com ele, eu vou derrubar o ambiente dele. Então, pode ser que eu tenha ali como estratégia mocar aquela ponta e assumir que eu vou olhar só, de fato, o meu ponto, o meu foco da minha API. Mas, se eu for falar na hora de subir, de fato, para a produção, eu posso assumir o risco de fato, ali ter algum problema, e todo mundo tem que estar alinhado com isso. E aí, isso com o quê, né? A criticidade pode dizer se eu posso seguir esse caminho ou não. E a gente ter definições também de critérios de aceite, que são as métricas, porque não vai fazer sentido eu validar a performance sem ter ali uma definição, qual que é as mais comuns ali, né? Qual que é o tempo de resposta que eu preciso alcançar, ou qual que é o throughput ali, a vazão, né? Transações por segundo, pode ser por minuto, e aí vai depender de como é. Quando a gente fala de API, geralmente é transações por segundo. E adiantando um ponto que talvez vai ficar mais claro quando a gente mostrar aqui na prática, é importante a gente entender que uma métrica sozinha nunca vai se falar por si só. Então, às vezes, eu vou ter que, quando eu estiver analisando aquilo, fazer a junção, entender do tempo de resposta e o TPS para chegar a conclusões ali de se houve algum problema, o que aconteceu. Eu nunca vou olhar para uma só. Deixa eu ver aqui. Vamos esquentando agora. Acho que uma dúvida muito comum é quando que eu deveria testar performance, né? Quando que faz sentido? Então, se a gente pensar assim, eu já tenho uma API que eu sei que ela trabalha com volume.
e eu vou fazer alguma alteração, alguma melhoria, eu vou adicionar alguma funcionalidade. Cara, então, se você já sabe que trabalha com volume, então, talvez ali, puxando umas orelhas, a gente já deveria ter um teste de performance realizado nela. Então, faz sentido que eu refaça esse teste para garantir que o que eu estou inserindo não vai ter efeito colateral de performance. Uma coisa que é muito comum a gente fazer, até algo que eu vivencio no dia a dia, é a gente pensar para esses casos num as is to be. Então, o as is é a forma como minha API está hoje. Então, eu tenho ali, de acordo com o que eu entendi ali dos critérios, da necessidade de negócio, eu tenho um baseline, e eu vou fazer alguma alteração nela, eu faço um to be, e eu garanto que o que foi alterado não teve nenhum efeito colateral. Ou, se, dependendo do que for a alteração, e já for ali esperado, que pode, sim, de fato, ter alguma alteração, tenha um alinhamento do time com relação ao que é aceitável. Talvez não seja o número do baseline, mas a gente já sabe qual é o baseline, então até quanto eu aceito, para mim, faz sentido. Um outro candidato a testar a performance, eu estou desenvolvendo uma nova API e eu já sei que vai ter projeção de volume. Então, para eu não ter surpresas em produção, é recomendável que eu valide a performance disso. Eu tenho ali processamento com volume e eu sei que trabalha com janela. Então, ali, tem alguma janela de fechamento ou tem ali algo específico que pode ter um prazo de expiração para eu processar tudo aquilo. Então, é interessante eu entender qual que é a projeção de volume, qual que é o tempo dessa janela. Então, ali ele é um candidato a eu validar para garantir que, dentro do tempo previsto, todo o processamento foi realizado. Eu tenho concorrência, seja ela de muitos usuários simultâneos. Então, quando a gente fala de performance, a gente fala de threads, né, ou usuários simultâneos, ou eu tenho ali muitos requests simultaneamente. Então, lembrando aquela questão do update que eu posso ter ali em um mesmo registro, se eu não validar isso, pode ser que eu tenha ali questões de lock ou deadlock que eu só vou enxergar quando estiver em ambiente produtivo. E eu tenho alguma previsão já de aumento de acesso. Então, pensa alguma promoção, e aí seja que, num cenário que eu vou fazer algum cadastro ou algo que converta em venda, eu sei que eu vou ali ter um período que vai aumentar. Quero garantir que eu não tenha problema nesse período de aumento, então, é um forte candidato a testar a performance. E a gente pode ter questões também, eu quero garantir ali que o auto-scaling que eu vou configurar, ele está funcionando corretamente, ele está com os percentuais ali adequados para que eu escale as máquinas e mantenha ali as minhas métricas de acordo com a necessidade levantada para negócio. Também é um candidato a validar a performance. E tudo isso, o que a gente leva em consideração sempre, né? Criticidade, riscos e contexto. E aí, entrando um pouco mais ali para o clímax, de fato, da ideia da palestra, né? Mais umas 2 perguntas para a gente responder. Por que eu teria problema em negligenciar os requisitos de performance, né? Talvez o negligenciar pode ser um pouco forte, né, essa palavra, mas a ideia foi para fazer, de fato, vocês refletirem mesmo com relação a quais são os problemas, quais são as consequências que a gente pode ter quando a gente deixa de lado os requisitos não funcionais, né, nesse caso aqui, especificamente de performance. Eu enxergo 2 pontos principais hoje, que é a falta de direcionamento para o desenvolvimento, e aí o que pode acarretar nisso, né? Implementações erradas, seja ela de arquitetura, de codificação, implementações incorretas também na modelagem de banco de dados, e aí seja em queries onerosas, seja ali na falta de criação de index, e algumas decisões erradas também de infraestrutura, porque a gente não pensou nessas questões, a gente focou só na parte funcional. E a questão também de falta de visibilidade no impacto do negócio. Talvez aqui a gente pensar mais numa visão sistêmica mesmo, ali num ponta a ponta, num como um todo. Quais riscos que podem estar envolvidos nisso, né, com relação ao cliente que vai consumir essa API e a riscos relacionados à receita, né? Minha API ficar indisponível, quais as consequências que pode ter para quem está consumindo isso? Um alto tempo na resposta, ali, vamos pensar em algo que eu estou fazendo uma compra, eu desisto por conta do alto tempo, ou uma transação ali, talvez mais no meu mundo de transação bancária, e aí, um alto tempo, será que a pessoa pode desistir na conversão de venda?
E a alta taxa de erro também. Quando eu estou trabalhando com muito volume e a API não aguenta, a aplicação geral não aguenta, ela vai retornar um erro. Qual será o impacto disso? Eu tomar um erro pode me implicar na não conversão. Então, ali, essas questões, eu não pensar nessas questões, eu posso ter, ali, diante de produção, esses impactos. E aí, agora, indo para o foco, né? Que é o que vocês querem saber aqui. Diante de tudo, talvez, o que a gente já falou um pouco, fica claro com relação ao porquê que eu deveria testar a performance da minha API, né? Então, na verdade, aqui eu separei em 6 motivos. Então, primeiro seria a prevenção de problemas, talvez esse é um dos mais importantes, com relação a gente pensar em um bug em produção. Na verdade, quanto mais tarde ali a gente identifica um bug, mais caro ele é. E eu costumo falar que o de performance ele não é tão trivial. Porque, assim, quando você identifica um problema de performance, para quem vai analisar, às vezes pode ser que no seu contexto você tenha ferramentas ali APM que fique mais fácil você rastrear e entender exatamente ali o ponto do código que é o gap no como um todo. Mas nem sempre é assim tão simples. E até você identificar, quando você for corrigir aquilo, pode ter algum efeito colateral. No funcional, não é algo que você consegue muitas vezes disponibilizar rapidamente em produção. Então, ali, por essas questões, e a gente pensar ali que, eu ia falar problemático, mas vamos falar assim, mais delicado, então, considerando os riscos e criticidade, talvez é muito interessante você pensar nessas questões já em tempo de desenvolvimento. Então, o segundo está bem linkado com o que a gente falou no item do negligenciar, que seria ter um melhor direcionamento ali no desenvolvimento, né, da arquitetura, principalmente. Às vezes parece que, falando assim, não, imagina que vão construir algo que a arquitetura não atenda, mas, cara, quem nunca, né? Já vi, não foi só uma vez, não. E aí é muito crítico, porque é você pensar que você pode jogar o seu código todo fora, e aí a questão não é só a empresa, né? Assim, talvez até envolve ali uma frustração dos envolvidos no desenvolvimento daquilo. A gente evita também retrabalhos, e aí, quando a gente fala de retrabalhos, a gente linka muito ali a custo somente, né? Ali a perda financeira, porque eu vou ter que dispor horas ali para corrigir aquilo. Mas pensa que o tempo que você está corrigindo aquele ponto que você poderia ter já pensado antes, no início do desenvolvimento, ali já projetado um teste para não acontecer esse problema em produção, você poderia gastar trabalhando numa melhoria ou até na construção de novas APIs. E a gente pode ter a questão também aqui de zelar pela reputação da aplicação da API aqui que a gente está falando, né? Talvez, quando fala de API, a gente sabe que algo vai consumir ela, né? Então, pode ser alguma outra aplicação, algum front-end, mas ali eu posso estar ali linkado com uma exposição negativa daquilo em redes sociais, isso é um problema pensando como fornecedor, né, para o meu cliente, e vai trazer uma experiência ruim para o usuário que está utilizando aquilo. E talvez o 4 está bem linkado com o 5º, de não causar danos aos clientes e os usuários, né? Então, ali... E os danos pode ser as questões do tempo ali de não conversão, né? E pode ser também das indisponibilidades. E a gente pode ter questões legais ali envolvidas também, né? E, às vezes, a gente pensa que só é um problema diretamente do cliente que está usando, não. A gente pode ter questões de, pensando nós como os fornecedores da nossa API para algum cliente que vai usar, a gente tem contratos, já vi casos de contratos que está fechado um SLA. Então, você está falando que você vai cumprir em todos um percentual de request, X tempo e X TPS. Então, ali pode trazer problemas ali para a empresa não pensar nessas questões. Agora, tentando fazer um link aqui na prática, né? Vai ser um hands-on JMeter. Tem gente que fala mal do JMeter, mas eu, particularmente, eu gosto bastante, não vou negar. Por quê? JMeter é uma ferramenta open source, ela é em Java, e o que eu acho interessante nela? Ela suporta vários protocolos, então, se eu
trabalho em um lugar que eu estou pensando que talvez não é só a API que eu vou focar, se eu trabalho com um e-commerce, tem algo relacionado à web, ou eu trabalho com mensageria, eu queria validar as questões ali de eu mandar mensagens com o Kafka, por exemplo, você consegue implementar. E ali, então, ele suporta vários protocolos, ele suporta também ali conexões com banco de dados, e você consegue implementar algumas coisas também dentro dele. Então, eu gosto bastante. Eu acho que ele atende vários contextos diferentes. E é open source. E aí, o que eu queria mostrar nesse hands-on para vocês? Talvez trazer links ali para pensar na prática o que pode ser um problema. Porque você pensar hoje, eu tenho uma ferramenta ali para eu aplicar o teste de performance na minha API, você vai googar e é muito fácil você achar informação. O problema é quando você olhar para o seu contexto e falar, e aí, agora? Eu preciso aplicar. Vai começar a ter dúvidas com relação a como eu monto script, como faz sentido, mas se eu tenho que chegar em tal tempo de resposta ou tal TPS, como eu monto isso? Será que faz sentido eu contemplar todas as APIs? Será que a massa de dados pode ser um vilão ali para mim no momento de montar? E como eu estruturo de acordo com a necessidade de negócios? Então, eu vou tentar trazer alguns pontos para que, nesse contexto bem simples, vocês tentem trazer para o contexto de vocês e aí vai começar a fazer sentido. Então, eu vou usar um Fake Story API, bem basicão mesmo. E aí, assim, é bem simples, é mais para pegar a ideia. Então, assim, não construir nada, já existe. E esse exemplo não faz muita coisa, não. Mas vamos pensar que, geralmente, você vai ter um Swagger, e esse Swagger ele vai ter um conjunto ali de APIs. E, geralmente, a gente sempre tem lá uma API que faz o insert, tem uma consulta, pode ser que tenha alguma que faz um update e um delete. Então, tentando trazer para negócio, pode ser que não faça sentido você testar a performance de todas as APIs que estão no Swagger. O que vai ser o pulo do gato? A conversa com o time ali com relação à parte de negócio, de como vai ser, e do entendimento técnico também, você selecionar, pensando sempre em como vai ser utilizado em produção, e quando você pensa em criar o teste de performance, não só ali você pensa sempre, como que vai ser usado em produção, mas como também são os dados que vão ser usados em produção, para que o seu teste te mostre os possíveis problemas que você pode ter lá na frente. Então, quando eu falo de API dessa forma, que eu já vou mostrar no JMeter, pode ser que, para o meu cenário, faça mais sentido na questão de volume, eu ter uma concentração nas consultas. Então, na parte de uma API que tem lá um GET. Beleza, só que quando eu tenho essa API que faz a consulta, eu tenho vários parâmetros. E aí, como que ela vai ser utilizada? Porque pode ser que eu foque o meu teste com algum determinado conjunto de parâmetros que eu deixe para trás um ponto ali do código que, de fato, pode ser um gap e é a forma que vai ser usada em produção. Então, sempre ali entender, de fato, como é o meu cenário de produção, para eu trazer isso para o teste, para eu tentar ser mais assertivo. Então, pensa que nesse cenário que eu estou mostrando aqui, na verdade, eu tenho eu posso ter algum momento que faz sentido, eu vou ter um pico de uma API que faz um insert, e depois que insere, ele vai ter a consulta. E pode ser que não, pode ser que eu já tenha uma determinada massa lá, e que ela é feita ali, a forma que ela foi injetada em um primeiro momento não é crítico com relação a tempo, mas a parte da consulta é. E eu posso ter uma determinada consulta que ela não passa nenhum parâmetro, então, aqui nesse exemplo que ele faz uma inserção de produto, eu quero consultar todos, e eu posso ter uma consulta por ID. Então, aqui, para não ficar tão confuso, eu vou dar uma explanada rapidinho no JMeter. Então, assim, aqui, quando você abre ele tem uma parte de plano aqui de teste, mas nosso foco maior aqui, para vocês entenderem, ele tem grupos de usuário. E o que vão ser esses grupos de usuário? Ele vai determinar na sua construção a quantidade de threads que você vai trabalhar. Ele tem bastante plugins também, e eu gosto bastante desse Concurrency Thread Group. Então, nesse Concurrency Thread Group, que é o que a gente vai ver, eu posso determinar aqui a quantidade total de threads ou usuários simultâneos que eu vou trabalhar,
e a quantidade de steps que eu quero. Esses steps aqui é o ramp-up. Então, assim, quando eu estou validando a performance, eu não coloquei aqui, mas tem alguns tipos de teste de performance que a gente aplica de acordo com cada contexto. Como não era o foco, decidi não colocar, mas o que é importante a gente entender aqui? Nem sempre vai fazer sentido que eu teste volume já mandando a minha carga máxima. Porque não vai ser dessa forma também em produção. E até para que eu consiga enxergar o momento de ruptura, o que é o momento de ruptura que a gente costuma dizer? Quando ali o processamento começou a fugir ali do esperado, ficou ali numa curva diferente do que a gente queria, ou seja, ou caiu a aplicação, ou o tempo de resposta começou a subir muito, eu consigo entender mais ou menos ali a quantidade de carga que isso aconteceu o problema. E aqui eu consigo determinar a quantidade de tempo que vai subir essa carga, e eu consigo determinar a quantidade aqui de tempo que vai rodar na carga máxima. Então, até trazendo exemplos, geralmente, de como eu aplico, antes de você validar a performance da API, você tem que garantir que, no mínimo, o funcional ela esteja respondendo. Beleza, o funcional superou essa ponta, beleza, eu vou entender aqui, no momento que eu estou montando o script, como eu vou fazer a chamada. Vou voltar aqui para o insert, para lembrar de um ponto que, muitas vezes, a gente peca em massa de dados. Então, ali, às vezes, eu entender, porque quando eu faço com um só, né, então, eu posso vir aqui se esse campo é que aquele já está gerando o ID automaticamente. Mas se eu passasse aqui um ID, ou se tivesse um conjunto aqui que fosse uma APK, se eu repetir isso, pode ser um problema. Se eu tiver algum campo aqui que é pré-cadastrado, e talvez eu tenha que pensar que eu mandar o mesmo campo não vai fazer sentido, eu tenho que pensar em variar essa massa para tentar trazer esse contexto de negócio para o meu teste. Então, a primeira dica é pensar na massa, entender ali, talvez, qual que é o conjunto de informações que faz mais sentido para o meu contexto de negócio, e o que ali, se eu não variar, pode ser um problema, e pensar nas questões de quais parâmetros que faz mais sentido utilizar. Falando aqui de um outro ponto que é importante também, quando você monta aqui a estrutura, e aí talvez aqui não está muito claro para quem não trabalha ali ainda com performance, e entender quantas threads que eu utilizaria, qual que é a relação de thread com TPS. Então, para tentar simplificar, pense que thread é a quantidade de usuários que eu vou trabalhar, e o TPS vai ser a quantidade aqui de transações por segundo que faz. E o que vai determinar isso? O tempo de resposta da minha API. Então, algo que é bem... Acho que eu consigo mostrar o exemplo na hora que eu for mostrar o relatório, para ficar mais claro esse ponto. É perigoso a gente confundir e a gente ali tomar um caminho errado ali na hora que eu estiver montando o meu script de teste. Uma outra coisa que é importante também eu pensar, e aí tentando fazer sempre o paralelo com relação a como é em produção, a forma que está montada aqui, hoje, cada thread vai chamar a API que insere produto, depois ela vai chamar aqui consulta. Do ponto de vista de TPS, cada transação vai fazer esses dois requests em cada API. E para o TPS, o que vai valer é a soma dos dois. Mas será que isso para a produção faz sentido? É esse, de fato, o fluxo? Talvez pode ser que faça sentido que você quebre, porque senão você vai deturpar ali a sua visão de TPS. Eu gosto de sempre quebrar ali em um unitário. Então, eu quebrei no unitário, garanti ali que funciona. Depois que eu garanti que funciona, eu gosto de fazer um smoke testing. Qual que é a importância de fazer um smoke testing? Antes de eu validar com um volume maior, pode ser que eu identifique com um volume bem menor, uma proporção ali, até sem eu, de fato, escalar o meu ambiente para validar esse volume, que aquele tempo já não está atendendo. Isso, na verdade, tem alguns tipos de falhas comuns de performance, que vão nos dar o termômetro ali de quanto é a projeção, baseado no smoke testing, de que se está dentro do esperado ou não, e de quanto ali é a projeção que eu vou, de fato, trabalhar. Eu vou mostrar... Eu estou mostrando aqui a cara do JMeter, mas, no fundo, a gente nunca usa a interface dele.
porque ele é uma aplicação, e até já lembrando um ponto, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, a gente nunca roda um teste de performance na nossa máquina local. O ideal é que a gente tenha ali um servidor próprio para isso, e um mais robusto para que ele consiga ali, de fato, atender. Pensa que você está usando também uma aplicação para validar a sua aplicação. Então, ali, você não pode deixar com que o que você está injetando nela influencie, de fato, nos números que você quer ver. E eu vou mostrar para vocês aqui a visão do injetor, né? Então, a visão do JMeter. Mas o que é outra coisa que é importante também esclarecer? Você tem que ter a visão da sua API. Então, geralmente, você vai ter ali, tem aplicações para monitorar isso, que vão te dar uma visão melhor de fato, quais são os tempos de resposta, quais ali são os traces com relação à API que você está passando. Aqui, via linha de comando, dentro da pasta onde está o JMeter, você vai rodar o comando, que é bem básico, você vai passar JMeter aqui. Aqui a minha máquina é Windows, no Linux é um pouquinho diferente, mas a estrutura do comando é a mesma. Então, você passa aqui o indicativo de que você está querendo rodar sem interface gráfica. Você passa aqui o indicativo de onde está o seu script. A extensão do JMeter vai ser JMX. Você pode passar também se você quer criar log disso e se você quer, já que no final da execução, ele gere um relatório. Então, aqui, basicamente, vai ser dar um Enter, ele vai executar. E qual que é a dificuldade, na verdade? Né? Não vai ser o Enter, ou que seja você colocar isso numa integração contínua para que te dê os feedbacks ali constantes com relação à performance. O mais desafiador vai ser depois você analisar todos os dados. Enquanto vai rodando aqui, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Eu vou mostrar o que eu rodei o Smoke, e aí aqui, ó, só para voltar rapidinho, o Smoke eu rodei em 5 minutos, geralmente ele é rápido, poucas threads. E a bateria maior, o que é interessante a gente saber, né? É sempre bom a gente rodar um período maior para você conseguir sentir a degradação de hardware também que pode haver ali no meio do processamento com um volume constante ali na sua execução. Então, aqui para que vocês consigam perceber o que eu estou falando, essa é a cara do relatório que o JMeter gera. Então, aqui, ele me dá uma visão geral com relação às métricas. Então, aqui, ó, ele dá a média, ele dá os percentis, que os percentis seria aqui, tem o 99, 95, 90, que é o percentual de acordo com o tanto de requests que eu mandei, que fica o tempo de resposta. Então, ó, às vezes, de acordo com a criticidade, talvez não faz sentido eu trabalhar com a média, porque aqui a média, ó, vamos falar da consulta, ela está com 576 milissegundos. Aqui ele sempre mostra em milissegundos. Mas, no meu percentil 99, está indicando que é 1,2 segundos. Então, ali, se para mim, num maior volume, acima de 1 segundo, for um problema, talvez aqui o indicado é você investigar se é algo com relação a hardware, que isso, na verdade, aqui que está faltando, que é o que, como eu estou usando uma aplicação que eu não tenho domínio sobre isso, né? Se é uma aplicação que eu estou, de fato, validando, eu vou ter a visão ali das máquinas com relação ao consumo de CPU e de memória. E aí você vai entender se isso é hardware ou se isso pode ser alguma coisa relacionada, de fato, à sua API. E aí, falando de entender melhor essas métricas, né, ele tem alguns gráficos que, por exemplo, você consegue ver, não sei se vai ficar muito claro aí para vocês. Mas ele mostra aqui a projeção em gráfico de qual foi da API que insere e da API que consulta. E aí, lembra que eu falei que uma métrica sozinha não traz muita informação para a gente? Sempre é uma junção? Então, aqui a gente vê que tem um aumento de tempo, tá vendo? Ele tem uma outra visão que ele mostra para a gente os percentis. E aí eu consigo ver que aqui, quando aumentou o meu tempo de resposta, de fato houve um pico aqui, de um máximo de tempo, que aqui, nesse caso, levou 21 segundos. Aqui também ele mostra em milissegundos. E aí, se eu for olhar o gráfico de TPS, que são a quantidade de transações por segundo, provavelmente houve uma queda aqui no momento que houve o pico. Então, ali, eu analisando essa bateria como um todo, essas informações vão fazendo sentido. E aqui, quando eu trabalhei com pouca carga,
que é a mesma chamada, no Smoke e no outro oficial. Aqui, ó, só para voltar para vocês, ó, quando ele roda via linha de comando, ele mostra aqui a projeção de quantas threads estão rodando e dá uma visão assim, bem genérica, bem resumida, da média de tempo, máxima, mínima, e se deu algum erro, né? E o que é importante ressaltar aqui? Está vendo que aqui, com pouco volume, então até 10 threads, ele foi bem, ó, ele não deu nenhum erro. Ó, o meu percentual de erro está zerado. Quando eu rodei por um maior tempo e com uma maior massa, que aqui eu rodei com até 30 threads, aqui tem alguns relatórios, ó, que eu consigo ver a quantidade total também de threads. Ó, a quantidade aqui, nesse teste principal, ele foi até 30, e aí eu consigo ter uma visão também, de acordo com o que eu fui aumentando a quantidade de thread, qual é o comportamento de tempo. Então, assim, ele tem várias visões, mas frisando novamente, aqui é só da visão do injetor. O que eu queria mostrar para vocês aqui, para ficar claro, para vocês pensarem para o seu dia a dia, quando eu aumentei o volume, eu tive aqui um percentual de erro. Quando está na casa de 0,0, eu estou estourada agora que eu vi, mas eu estou concluindo. Quando eu estou na casa de 0,0 alguma coisa, ainda pode ser aceitável. Aqui o erro que deu, ó, foi de bad gateway, aqui o ambiente não estava aguentando, e esse aqui é do próprio JMeter. Mas o que é importante ressaltar? Pode ser que aqui, se o seu percentual está acima de 1 segundo, pode, de fato, indicar aqui algum problema para você, que, de fato, a aplicação não está aguentando essa carga. Então, ali, talvez, valha a pena rever. E performance, para ir fechando, então, são experimentações. Espero que tenha ficado claro para vocês com relação aí os porquês, os motivos, entender a importância disso. E deixar o convite também no final do mês. Vai ter um webinar pela CTC para a gente entrar mais em detalhes com relação ao teste performance em si, com relação aos skills que a gente precisa desenvolver para trabalhar com esse tipo de teste. Então, é isso. Muito obrigada. E eu espero que vocês testem aí a performance da API de vocês.